Desde os primórdios, a cultura pop recorre a códigos para falar de assuntos ou figuras que podem ser espinhosas para certos públicos. Animações, por sinal, disfarçaram por décadas, algo que hoje não pode aparecer numa produção audiovisual que já é chamado de lacração. Pessoas não brancas. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um item da cultura pop. Imagine a seguinte história. 4 amigos que cresceram na cidade grande, sem querer vão parar na África, e lá se redescobrem e passam a valorizar suas origens. Agora uma pergunta, com que cor de pele você imaginou esses 4 personagens? Se você pensou em pessoas negras, talvez você esteja certo. Só que essa não é a premissa de um filme em live action com pessoas reais. Para ser exato, é a premissa de Madagascar, em especial a sequência A Grande Escapada de 2008, onde, para tentar sair de Madagascar e voltar para a metrópole de Nova York, um leão, uma zebra, uma girafa e uma hipopótamo acabam caindo na África, onde encontram seus semelhantes e terminam ainda ajudando o povo local. O fato da zebra ser dublada no original pelo humorista Chris Rock e a hipopótamo Glória por Jada Pinkett Smith só reforçam a teoria entre muitos fãs de animação de que Madagascar era sim uma história sobre negritude, disfarçada de filme infantil, claro, como descobriram alguns usuários do Twitter em 2023. Mas, antes que isso pareça absurdo, é válido lembrar que esse não é um caso isolado, nem é o primeiro ou o mais recente, e na verdade tudo isso tem até nome: Race Coding ou Color Coding, algo como codificação racial. Ou seja, é quando alguma mídia coloca aspas, pistas implícitas ou subtextos a personagens individuais ou grupos inteiros, que levam o público a fazer associações com grupos raciais ou étnicos específicos, como definiu o site fanlore.org. E provavelmente você já viu um Race Code e não percebeu, só que muitas vezes os retratados sim se percebem. Em 1941, Dumbo da Disney trouxe um grupo de 5 corvos, cujo líder no início se chamava Jim. A questão é que Jim Corvo era um termo pejorativo, usado para pessoas negras dos Estados Unidos, e o apelido da lei Jim Crow, que permitia a segregação racial no país. O filme, então, foi acusado de se basear em estereótipos racistas, mas, na verdade, esse grupo de corvos foi inspirado no Hal Johnson Negro Choir, um coro famoso lá desde os anos 20 e composto apenas por pessoas negras, sendo que alguns homens desse coro de verdade também dublaram os corvos, e esse mesmo coro apareceu na trilha sonora da Branca de Neve de 37. E outra curiosidade é que na primeira dublagem de Dumbo no Brasil, quem dublou o Jim Corvo foi o Grande Otelo. Mas nos anos 50, a Disney mudou o nome do personagem de Jim para Dandy Crow, embora até hoje o Jim seja popular. Então sim, o negócio do Racing Code é antigo e nem sempre visto como elogioso. Em 55, A Dama e o Vagabundo trouxe um número com gatos siameses, gatos cuja origem no mundo real vem da Ásia. O que a Disney fez então? Fez os gatos siameses parecerem asiáticos, com olhinhos bem puxados, e colocou até uma musiquinha oriental que não é para se ter dúvidas. Para completar, no original, os gatos falam um inglês bruto, algo ligado a estrangeiros, e nessa cena o par de gatos ainda é dissimulado sonso, quase vilanesco. Quando Mowgli, o Menino Lobo, saiu em 1967, muitos não deixaram de notar que na dublagem original, as vozes dos macacos pareciam imitar um sotaque comum entre a comunidade negra dos Estados Unidos, sem falar que eles cantam, tocam e brincam com a língua semelhante aos músicos de jazz. Louis Armstrong, uma das figuras mais influentes desse gênero, até foi cotado para dublar o rei orangotango, mas a Disney cancelou a ideia. Mesmo assim, o filme nos streamings ganhou uma nota na introdução sobre representações negativas. Afinal, a trama dos macacos é esquisita. Eles são retratados como não civilizados, atrasados, bárbaros, e associar tudo isso a macacos e macacos à cultura negra, bem, tudo isso tem um nome.
Mas na metade dos anos 80, muitas crianças negras se identificaram com outra personificação óbvia em Thundercats. Assim como o Pantera Negra da Marvel foi inspirado no movimento civil dos Panteras Negras, em Thundercats o Pantro é uma pantera, e no original foi dublado pelo ator negro Earl Hyman, famoso pela série Cosby Show. Ainda que, de novo, Pantro fosse acusado de ser estereotipado por causa do formato de seu nariz e da pele quase azul, na série de desenho ele era o personagem mais inteligente, forte e um super mecânico, capaz de construir qualquer coisa, ainda que impaciente. Além disso, a música tema do personagem é literalmente uma disco music, gênero muito ligado à comunidade negra dos Estados Unidos. E é assim que funciona a tal codificação, combinando vários elementos para levar o público a identificar a referência. O problema é que muitas vezes esses elementos são específicos de certas culturas, como é dos Estados Unidos ligar a disco music à comunidade negra. No Brasil, por exemplo, isso não funcionaria. Por décadas, o personagem Piccolo de Dragon Ball foi adotado pela comunidade negra como um Racing Code para homem negro. Afinal, Piccolo é sério na dele, tem um arco de redenção, mas é protetor e altruísta, e mais tarde ainda é revelado como um alienígena de uma terra explorada. Ou seja, a identificação parecia óbvia. Não à toa, em 2022, um escritor chamado Jordan Calhoun lançou um livro intitulado O Piccolo é Preto, onde nesse livro o Jordan fala da sua identificação na infância com personagens ficcionais disfarçados de pessoas negras. Mas, na internet, existe quase um consenso de que o Piccolo é um race coding para um cara negro. Só que Dragon Ball é um anime de um mangá japonês, e o Japão tem um outro contexto étnico e um histórico de racismo sobre outros povos, como os indonésios. Como analisou o Rafael Machado, doutor e mestre em História da Arte, lá no seu perfil no Twitter, o Piccolo então estaria mais para uma referência indiana, como o seu turbante e as suas roupas deixam bem claro. Outra alienígena menos inconfundível é Garnet, de Steven Universo. Embora seja a fusão de duas pedras, Rubi e Safira, toda a vibe de Garnet se baseia numa mulher negra estereotipada, da aparência de cabelos grandes e coxas grossas ao jeito mais introvertido, bruto, porém afetuoso e também protetor, a típica mãezona negra. E no original Garnet é dublada por uma artista negra, Estel. Menos óbvia, talvez, seja Pérola, dublada por Didi Magnolhal, filha de imigrantes filipinos. Já a Ametista é dublada por outra asiática, Micaela Dietz, da Coreia do Sul. Então, com exceção do protagonista e seu pai, a série Steven Universo é praticamente dominada por um elenco não branco. O fato das três principais serem imigrantes de outro planeta, refugiadas que lutam para superar traumas e manter sua família unida, é outro forte elemento que só completa mais ainda essa possível codificação das personagens. Mas nem sempre o dublador original de um personagem é a pista que falta num race coding. Pat Mayonnaise, a crush secreta de Doug, não é branca, como sua dubladora Constance Schumann. Porém, é bem aceito entre os fãs que o melhor amigo de Doug, Skeeter, com sua pele azul, é um garoto negro disfarçado. Skeeter gosta de gírias, esportes, sabe fazer beatbox, curte hip hop e sabe dançar, ensinando Doug em um episódio. Ou seja, Skeeter contém vários elementos ligados a jovens negros. Mas por que caracterizar minorias assim? No livro de 2013, Slime, uma história oral sobre a era de ouro da Nickelodeon, em tradução livre, o produtor executivo do desenho dos anos 90, Doug Campbell, disse que no começo a série queria abordar questões raciais, criando personagens diferentes. Não somos negros, não somos mexicanos, mas queremos que o desenho fale com todos os grupos, contou Doug. Como ultrapassamos a barreira da etnia? E Jim, o criador de Doug, disse: vamos tentar colorir todos eles com cores diferentes. Afinal, se a apaixonite de Doug já não era branca, seu melhor amigo só podia ser azul. Senão, o desenho ficaria branco de menos para o público.
Ei sócios, uma pausa aqui rapidinho para você deixar seu like e para dizer que se você gosta do canal e deseja manter o Sociocrônica na ativa, a partir de R$5 você já pode nos ajudar através da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Confiram lá pelos links na descrição ou pelo QR Code na tela. Obrigado pela atenção, agora vamos lá. E é aí que está a questão. Na medida em que essas produções querem atingir todos os públicos, eles também evitam cutucar espectadores mais conservadores e se valem da ambiguidade da arte. Afinal, poucos pagariam para ver um filme sobre povos indígenas sendo massacrados por outro povo fortemente armado, de olho nas suas reservas ambientais. Mas transforme esses indígenas em alienígenas gigantes azuis, que conseguem se plugar com animais num monte de efeitos especiais, e você tem o maior filme de bilheteria do século XXI. Na era em que é chamado de lacração ou woke, qualquer tema que envolva discriminação, preconceito e tenha no elenco personagens não brancos, pinte uma atriz negra LGBT de verde, e você tem um dos filmes mais comentados da internet. Se você olhar para trás, vai ver que as coisas não eram muito diferentes, pois as produções queriam ao máximo ser aceitas por qualquer público. Quando Hora de Aventura com Fiona Cake estreou em 2023, várias discussões surgiram sobre a contraparte de Marceline, Marshall Lee, ser um jovem negro. Alguns fãs se recusaram a aceitar que Marceline, uma personagem fictícia de um desenho infantil, era uma pessoa negra. Isso porque, em Hora de Aventura, Marceline é clara, filha de um demônio cinza, e só em um episódio da 7ª temporada é revelado que sua mãe é uma humana negra. Em outro episódio, quando Marceline é curada de seu vampirismo, ela mantém a cor clara. Então, a ideia de que a vampira era negra incomodou muita gente. O curioso é que a dubladora de Marceline em inglês é Olivia Olson, jovem de ascendência afro-jamaicana, de pele clara. Quando a Cartoon Network confirmou o Darwin de Mundo de Gumball como um Racing Code para um jovem negro, surgiram vários comentários na internet do tipo: "Ah, ele é um peixe, parem de enfiar raça em tudo." Só confirmando porque desenhos animados e outros tipos de produção passaram décadas disfarçando seus personagens de minorias sociais. Ou, como colocou a Lisa Nakamura, autora de trabalhos focados em como a raça é retratada online. Pessoas brancas não querem ver raça em lugar nenhum. Elas são desencorajadas externa e internamente de perceber isso, porque têm medo de se meter em problemas ou de serem abertamente racistas. O risco de ser rejeitado ou visto como racista supera em muito o benefício de ter essas conversas. A codificação racial também, por se valer de clichês sobre certos grupos para ser óbvia e até funcionar como piada, pode ser vista como negativa e até ofensiva para esses grupos. Em Happy Feet, o protagonista discriminado encontra um grupo de pinguins baixinhos que dançam bem e são fogosos e são obviamente codificados como latinos. Mas o líder desse grupo, no Brasil dublado por ninguém menos que Sidney Magal, é um místico charlatão, seguido fiel e cegamente por outros pinguins. E vale ressaltar que para eles, norte-americanos, nós somos um povo supersticioso demais, religioso, exótico, mas caliente e rodeado de amantes. É sempre válido lembrar que a maioria dessas animações é voltada para crianças, cujas mentes estão em processo de formação, e tecer ideias assim prévias sobre determinadas pessoas pode sim influenciar a maneira como elas futuramente verão esses grupos específicos. Mesmo assim, o Jordan Caron, que a gente citou lá no começo, colocou Pateta, o filme de 95, como um dos melhores clássicos nerd negros dos anos 90 e da Disney. Lá temos Maxi, o filho do Pateta, um jovem meio delinquente de roupas largas, acusado pelo próprio diretor de sua escola de parecer um gangueiro que pode parar na cadeira elétrica, enquanto Maxi só quer ser aceito e tem como ídolo um astro do rock da cor mais escura, numa vibe Michael Jackson, que canta sobre se impor e se destacar na multidão. Ou seja, enquanto alguns nunca precisaram se preocupar, pois sempre se viram representados nas mais variadas mídias e ainda acham ruim quando algum personagem fictício se torna não branco, outros tiveram que se contentar por décadas com visibilidades distorcidas, cômicas, exageradas, onde eram aliens, animais, coisas, tudo menos pessoas reais.
sócios! Obrigado se você chegou até aqui. Já faz tempo que a gente quer trazer esse tema aqui pro canal. A gente normalmente fala muito mais de queer coding, né? Que é uma outra codificação famosa, quando uma produção quer dizer que um personagem é LGBT, mas sem poder falar, o que era mais comum antigamente, principalmente na antiga Hollywood, por causa dos códigos que não podia. Então é um código um pouquinho mais conhecido, mais estudado, mais popular. Mas também existe esse outro, que é o Racing Code, que a gente falou aqui. Eu sinto que ele é um pouco menos estudado, um pouco menos conhecido, mais assim comentado entre os fãs de desenho, de animação. Então digam aí se você já ouviu falar. Obviamente que tem muitos mais exemplos famosos, por exemplo, da Tartaruga Ninja. Todo mundo diz que as Tartarugas Ninjas são uma codificação para jovens adolescentes negros, porque eles se escondem, eles sofrem também de preconceito, eles gostam de hip hop. Então tem aí essa controvérsia também que dizem que eles são jovens jovens negros. Tem também o próprio Rei Leão, né? Todo mundo diz que o Rei Leão são ali pessoas negras, porque afinal a história se passa na África, apesar de serem animais, mas vocês já pegaram a ideia. Então digam aí se vocês já ouviram falar, quais outros exemplos vocês lembrem que a gente de repente não tenha citado. Estamos quase chegando ao fim, sócios, mas vamos lá para nossa brincadeirinha aqui da gente, que a gente sempre faz no finalzinho, com a nossa frase ou palavrinha-chave para ajudar a engajar esse vídeo. Mas não esqueçam também, por favor, do like, que vai ajudar muito a levar esse vídeo para outras pessoas que gostam desse tema e desse assunto. A nossa palavrinha da vez hoje que a gente escolheu vai ser quebrei o código. Vamos lá comentar quebrei o código para você que quer comentar aqui no canal, mas não sabe o que comentar. Então comenta aí quebrei o código para fortalecer os sócios. E muito obrigado de novo aqui pela companhia e pelo apoio, sócios. Até o próximo conteúdo. Tchau!